Começar a gravar. Então, já estamos com a nossa aula então, de matemática básica, nesse dia 12 de maio de 2026. Nessa aula de hoje, a gente vai abordar o capítulo 4 do nosso material didático, que é funções do plano cartesiano. Então, a gente vai fazer um apanhado geral desse capítulo todo, tá? E também resolver alguns exercícios da nossa lista, né, que está lá no Moodle, tá? Eu sempre gosto de passar o Moodle aqui, né, para a gente sempre dar uma lembrada, tá? Para ver como está a nossa situação, né? Deixa eu só compartilhar essa tela do Moodle com vocês, tá? Deixa eu pegar aqui nossa tela da nossa sala de aula virtual, deve estar aparecendo aí já para vocês, tá? Então, aqui é o nosso capítulo 3, né? Que trabalhou então com expressões algébricas e equações, tá? Nós tivemos aí, aqui o período, eu vou ter que consertar o período aqui, não está correto, tá? Mas a carga horária foi então de 6 horas, né? Aqui a gente tinha o nosso roteiro de estudos desse capítulo 3, desde o dia 7 até o dia 28, que foi na semana passada, tá? E a gente está retomando, então, nossas aulas síncronas aqui nesse dia 12, tá? A gente também teve uma avaliação, né? Na verdade, isso aqui é o capítulo 3, né? Nós já estamos no capítulo 4, claro. Eu abri o capítulo 3 aqui para mostrar a questão da avaliação, que ela ficou aberta, então, do dia 2 até o dia 11, tá? Então, dia 11 fechou a nossa avaliação, tá? Vocês viram também ali que a tarefa 3 do fórum, eu também já fiz a correção, já fiz até a devolutiva, né, para todo mundo. A devolutiva, ela ficou privada, né? Então, foi para cada aluno ali, não ficou ali no corpo da mensagem de forma pública, tá? Claro que nós estamos no capítulo 4, tá? Que é o funções e o plano cartesiano, corretamente, né? Então, desde o dia 27 até o dia 4, na semana do dia 11, seria a finalização, então, desse nosso capítulo 4 de funções, plano cartesiano e funções, tá? Gente, tem uma tarefinha aqui do capítulo 4, que é uma tarefinha muito simples de fazer, tá? Até eu coloquei no grupo ali do WhatsApp, que ela até tem um caráter lúdico, né? Que é essa aqui, funções e gráficos, tá? Se vocês clicarem aqui nessa tarefa, vocês vão vir para essa página aqui, tá? Onde é um conteúdo interativo, tá? Eu coloquei aqui 4 imagens de 4 gráficos, vou dar uma reduzidinha na tela aqui para vocês poderem ver. Na verdade, eu reduzo a tela e também reduzo junto, tá? Então, ó, a gente tem 4 gráficos, 2 parábolas, 2 retas, na qual a gente quer fazer uma relação. Então, como diz ali, ó, é para arraste e solte a descrição aqui desse lado, ó, esses retângulos, para cada um dos gráficos. Eu vou puxar aqui inclusive de propósito errado, tá? Por exemplo, reta decrescente, eu posso achar que seja essa aqui. Então, eu vou botar aqui em cima, ó, fazer uma relação da figura do gráfico com a descrição, tá? E daí vocês arrastem para cada uma das descrições do retângulo sobre o desenho do gráfico e depois vocês clicam em verificar, para verificar se a resposta de vocês está ok ou não, tá? Eu vou botar aqui completamente errado, tá? Eu arrastei aqui, tá? Ó, botei aqui 4 respostas, vou verificar. Eu, de propósito, eu errei, né? Tá? E daí, se vocês errarem, tentem novamente. O número de tentativas é ilimitado até a gente conseguir acertar tudo. Tá? Então, se eu clico em tentar novamente, ó, volta tudo para o local, aqui as inscrições, e você pode fazer as relações ali depois. Tá? Então, é um conteúdo para a gente poder verificar alguns pontos, ou seja, olhar para um gráfico e saber o que ele é. Ele é uma reta, ele é uma parábola, é uma reta crescente, então o coeficiente lá do x ele é positivo, a reta decrescente, o coeficiente é negativo, uma coisa da parábola, o coeficiente do termo quadrático é positivo, então com cavidade para cima, o coeficiente é negativo do termo quadrático, então ele é boca para baixo. A gente vai ver isso na aula de hoje, né? E daí você fica com um suporte maior para poder resolver essa atividade, que é bem simples aqui, tá bem tranquila de ser realizada. Ela é responsiva, então se você abrir num tablet, se abrir no celular, ele vai funcionar de qualquer maneira, tá? Bem tranquilinho de fazer, tá?
Vamos continuar aqui dentro do Moodle, tá? Vamos voltar aqui para o nosso capítulo 4, tá? Depois da aula de hoje, eu vou liberar a nossa avaliação do capítulo 4, né? Do mesmo modelo dos outros, 10 perguntinhas, 2 tentativas, dou um tempo ali bom para vocês poderem fazer a realização da tarefa, tá? E já pretendo, essa semana ainda, já liberar o material didático do capítulo 5, tá? Que já é o nosso penúltimo capítulo já do nosso curso, que vai ser de geometria plana, geometria espacial e relações trigonométricas, tá? Esse capítulo eu acho bem legal, essa parte de geometria plana e espacial, porque tem muita relação com o nosso cotidiano, né? Como a gente vai poder ver, e a ideia justamente é dar essa ênfase, né, da geometria e as relações com o nosso dia a dia, tá? Esse material eu já estou começando a fazer, já estou encaminhado, e durante a semana eu libero esse material didático já do capítulo 5, ali o roteiro de estudos, a lista de exercícios e tudo mais, para a gente já ter essa organização, tá? E depois o último é a parte de matemática financeira e sustentabilidade, né? A gente vai trabalhar então aspectos da matemática financeira, um pouquinho aí dos conceitos matemáticos para propor, então, sobre questões de consumo, enfim, que é uma parte bem importante que a gente tem que ser destacado aí também dentro do nosso curso de matemática básica. Até porque a gente sempre vive, né, imerso em finanças, em organização dos nossos recursos financeiros, enfim, isso é bastante importante, essa parte da educação financeira, tá? Muito bem, eu vou então já direto aqui compartilhar com vocês o nosso capítulo 4, tá? Então vou compartilhar, vai aparecer já aí o nosso material didático do capítulo 4, que é o de funções e o plano cartesiano, tá? Então, como eu coloquei aqui no resumo, né, vamos explorar o plano cartesiano, compreender como representar graficamente diferentes relações matemáticas, né? Interpretação de tabelas, gráficos e funções simples relacionando números, variáveis e situações reais, tá? A gente sempre começa o nosso estudo com essa parte 1, né? Esse iniciando os estudos, que é uma sessão que eu gosto de colocar para contextualizar o que a gente está fazendo, né? Para ver, para a gente tentar, o que a gente já viu um pouquinho, o que a gente já viu e o que a gente vai ver nesse capítulo, que é para dar aquela introdução e não só jogar direto o conteúdo, tá? Então, a gente, no capítulo anterior, que era o capítulo de equações, né, expressões algébricas, a gente saiu da aritmética, que é número puro, e entramos no capítulo onde envolvemos as letras, né? Então, lá a nossa incógnita, o X, ou qualquer outra letra para representar uma incógnita, que é a álgebra, tá? Então, a álgebra, ela vai ser, digamos assim, a escrita das relações matemáticas, né? As equações, funções, etc. E como é que eu vou representar visualmente uma equação? Como é que eu represento visualmente uma função? É através, então, do chamado plano cartesiano. É através do plano cartesiano que a gente faz essa relação. Além disso, gente, as funções, como a gente vai ver, elas funcionam, como a gente diz na matemática, como uma espécie de modelagem. Tá? O que é uma modelagem na matemática? É eu tentar estabelecer uma regra geral. Tá? Eu vou estabelecer uma situação geral por uma situação do cotidiano, tá? Aqui, por exemplo, eu separei 3 modelos aqui que podem ser relacionados com funções, a gente vai ver isso durante esse material, tá? Então, são situações assim bem do nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, tá? Deixa eu só liberar aqui a escrita com a caneta, tá? Uma caneta vermelha para dar um contraste. Ó, quanto mais quilômetros um motorista de aplicativo percorre, maior é o valor final da corrida, tá? Então, a gente sempre tem uma taxa fixa, né? E depois tem uma taxa variável, um valor variável que vai aumentando conforme a quilometragem que a gente faz, tá? Então, é assim que funciona. O próprio táxi, antigamente, era assim também, tá? Ou, por exemplo, quanto mais horas eu deixar o ar-condicionado ligado, maior será o consumo de energia no fim do mês. Eu posso fazer uma modelagem, sabendo quanto é que é o quilowatt-hora, quanto que o meu ar-condicionado gasta num determinado período de tempo, eu consigo, através de quanto tempo ele ficou ligado, que seria o meu X, eu estabelecer quanto que o meu ar-condicionado gasta naquele mês, tá? Isso é uma modelagem matemática. Eu estou generalizando uma situação que vai valer para qualquer momento, tá? Mesma coisa, se eu dobrar a quantidade de ingredientes de uma receita, o rendimento final também dobrará, evidentemente mantendo a proporção, tá? Então, como a gente pode observar nesses exemplos,
existe o que nós chamamos aqui de uma relação de dependência, né? Ou seja, o preço final da corrida do aplicativo depende da distância. O consumo do ar-condicionado depende do tempo que ele ficou ligado. A comida, né? Minha receita, ela vai depender do quê? Ela vai depender da quantidade de ingredientes, tá? Então, a gente diz na matemática que quando um valor muda de acordo com a variação de outro, então a gente diz que esse valor está em função do outro, tá? Então vai aparecer esse termo função, que é um termo muito importante dentro da matemática básica, né, e também da matemática mais avançada, tá? Então justamente isso, a gente vai ver como que a gente observa, como que a gente determina uma função simples, digamos assim, tá? E também como a gente representa essa função através de um gráfico, que é uma visualização, né, em duas e pode ser até em três dimensões, de como que essa função ela pode ser modificada com o passar do tempo, de acordo com a variação, então, dessas grandezas aí. Tá? Então, é o que a gente vai discutir, então, nesse capítulo, nesse quarto capítulo. Tá? Então, gente, falando sobre o plano cartesiano, tá? O plano cartesiano, o que ele é? Tá? Ele vai ser um local, vai ser uma região no espaço onde a gente vai representar essa função, tá? A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com um mapa de uma cidade, tá? A gente tem um sistema de localização ali dentro daquele mapa, tá? Tu pode pegar um ponto de referência, uma rua, um comércio, uma praça, enfim, uma casa, tu pega como referência e daquela referência tu vai se localizando dentro daquele mapa, dentro daquele espaço em duas dimensões. Tá? Eu só permitir a entrada de mais uma pessoa aqui, tá? Mais um dos nossos alunos. Então, é um sistema de localização, tá? Ele é um sistema de localização, o plano cartesiano, baseado em quê? No cruzamento de duas retas numéricas, que vão ser, então, a nossa base para poder fazer os nossos gráficos para representar essas funções. Então, o plano cartesiano vem do René Descartes, né? Até eu coloquei para a gente aqui e botei uma notinha de rodapé para relembrar quem foi o René Descartes, né? Está aqui embaixo, não, foi filósofo, físico e matemático, viveu aqui no século XVI e século XVII. Né? Então ele cria esse plano, né? Ele também faz a relação da geometria analítica, ele faz a relação aí da álgebra, né? Também, como filósofo, ele tem aquela frase do penso, logo existo, né? Que é associada a ele. Então ele foi um cidadão que teve bastante contribuições dentro de várias áreas da ciência. Tá? Muito bem aqui. Ver se conseguiu a entrada aqui a Maria. Muito bem. Seja bem-vinda, Maria. Boa noite. Então, o plano cartesiano criado, então, pelo Descartes, tá? Ele vai trabalhar de que forma? Esse sistema de localização com duas retas cruzadas, tá? A gente parte de uma origem, que é justamente o ponto onde essas duas retas que são perpendiculares, né? Elas fazem entre si um ângulo de 90 graus. Esse ponto de origem, que é o ponto 0, 0, né? Nós chamamos, então, de par ordenado, tá? Os pares ordenados. Então, eu vou ter uma orientação no eixo X e no eixo Y, tá? Então, já vamos entrar aqui para conhecer esses eixos, tá? Então, o plano cartesiano, ele está representado aqui, ó. Tá? Então, vocês estão vendo aí na tela o chamado plano cartesiano, tá? Então, a gente tem aqui a origem, tá? Então, esse ponto aqui a gente chama então, de origem, que é o nosso ponto de referência, tá? É desse ponto aqui que a gente vai partir para um lado, para um outro, no chamado eixo X, tá? Que é aqui na horizontal, tá? Que também a gente chama de abscissa, tá? E a gente tem o eixo Y, que é o eixo vertical, que a gente chama de, também pode chamar de ordenadas, tá? Então, tem o eixo das abscissas, que é o X, que é na horizontal, tá? E tem a ordenada, que é o eixo Y, que é na vertical. Então, eu marquei aqui um ponto em vermelho, que é a nossa origem, que é um ponto 0, 0. É o ponto 0 de X e 0 de Y. Então, eu posso me deslocar pensando nesse plano para a esquerda ou para a direita, para cima e para baixo. E também nas diagonais, né? Eu posso movimentar em qualquer um desses setores. Tá? Com o cruzamento dessas duas retas, a gente tem um chamado planos. Tá? Então,
esse primeiro quadrante aqui é onde eu tenho os valores de x e de y positivos. Ó. Então, essa primeira região aqui, ó, é chamado primeiro quadrante. O segundo quadrante é quando eu tenho valores de x negativos e de y positivos. O terceiro quadrante, eu tenho todos os valores negativos, tanto de x como de y. E o quarto quadrante é quando eu tenho valores positivos de x e negativos de y. Esse, então, será o nosso quarto quadrante. Tá? Então, assim a gente consegue reconhecer, tá, o espaço, né, dentro de duas dimensões do chamado plano cartesiano. Tá? E tudo isso que eu falei para vocês, ele está aqui nesses tópicos iniciais. Então, conhecendo os eixos, então, duas ressas perpendiculares, o eixo x e a o eixo ordenada, tá? A origem é um ponto exato onde eu estou. Tá? E depois aqui os quadrantes, ó, no que eu falei, nos valores de no sentido anti-horário, né? Então a gente começa no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto, no sentido oposto dos giros dos ponteiros do relógio. Por isso, contra sentido anti-horário, tá? Como a gente pode ver, observar aqui, tá? Tá? Além disso, então, a gente tem as coordenadas, que é o par ordenado, ou seja, qual é o valor de x que eu ando e qual é o valor de y que eu ando para ter uma determinada localização desse meu plano cartesiano. É como se eu fosse, digamos assim, ter um mapa, digamos que uma praça é o meu ponto de origem, e eu vou ir para uma determinada rua. Então, tem que fazer qual é o caminho que eu vou andar para chegar naquela rua. Então, eu vou ter uma coordenada. Eu entro aqui, pego a direita, depois eu pego a esquerda, eu subo, eu desço, enfim, eu vou fazendo a minha movimentação nesse mapa. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um ponto ordenado, tá? 3 e 2, tá? Eu estou dizendo aqui que eu estou andando 3 unidades para a direita no meu plano cartesiano. Tá? Ó, então, eu estou andando uma unidade, 2 unidades, 3 unidades no eixo X. E vou andar 2 unidades no eixo Y. Então, eu vou andar aqui 2 para cá e vou andar para cá. Então, essa aqui é a minha localização do ponto 3 e 2, onde eu estou no ponto, né, 3 aqui do eixo X e estou aqui no ponto 2 do eixo Y. A mesma coisa para esse ponto menos 2 e 4. Eu andei 2 unidades ao longo, né, do eixo X, ou paralelo ao eixo X, para o lado esquerdo, para os valores negativos, e andei aqui 4 unidades, subindo aqui uma reta paralela ao eixo Y, tá? 4 unidades, então nesse ponto aqui é o ponto menos 2 e 4, tá? Então a gente tem isso que é o plano chamado de pares ordenados. Eu vou localizando esses pontos dentro do meu plano cartesiano. Tá? Então, aqui o ponto chamado, então, o ponto A, tá? Que é esse aqui, e o ponto B, que é esse daqui. Tá? Aqui estamos mostrando aqui o plano cartesiano. Tá? Aqui vocês estão vendo aqui embaixo, onde a fonte dessa figura é o GeoGebra. Tá? Não sei se vocês conhecem o GeoGebra. Alguém já ouviu falar no GeoGebra? Se alguém quiser colocar aí no chat ou abrir o microfone se quiser falar. O Rainer disse que sim, a Tatiana também, tá? Quem ainda não conhece, tá? Ele é bem interessante. Eu vou abrir para vocês aqui, tá? Eu vou abrir tô com uma tela do Google aberta, tá? Vocês podem colocar ali, GeoGebra, tá? E eu geralmente uso esse aqui, o GeoGebra Classic, tá? Então entramos aqui no GeoGebra Classic, entramos aqui, tá? Vai aparecer uma tela para gente, tá? Uma tela com plano cartesiano em branco, tá? Aqui eu também tenho uma espécie de uma calculadora aqui também. Aqui tem uma espécie de um teclado, né, que eu posso usar virtualmente também, tá? E aqui eu tenho um plano cartesiano completamente em branco, tá? Digamos que eu queira marcar um determinado ponto aqui, tá? Vou marcar um determinado ponto, o ponto A, tá? Cuja coordenada ela é 1 e 5, tá? Então, vejam logo que eu digitei aqui nessa caixa do lado esquerdo da tela, tá? Onde eu estou mostrando aqui o
o cursor do mouse, o ponto A, abrir parênteses, né, para poder colocar meu par ordenado. 1 para X, 5 para Y. Ele marcou aqui o ponto A, ó, justamente 1 e 5. Tá? Eu quero marcar um outro ponto. Agora no segundo quadrante. Tá? Então, quero, por exemplo, marcar menos 2 e 4, por exemplo. Tá? Então, ele marcou aqui, ó. Menos 2, vamos dar um aumento no zoom aqui, ó. Tá? Então, ele marcou menos 2 e 4 para Y. E onde eu quero marcar agora um ponto no terceiro quadrante? Sei lá, vai ser menos 1 e menos 1. Tá? Então, ele marcou, dei um Enter, ele marcou um ponto ali, C, tá? Ó, menos 1 e 1. Eu quero marcar um ponto no quarto quadrante. Tá? Então, vou marcar o ponto 2 e... Vamos botar uma fração. Vamos botar 3 quartos. 3 quartos, ó. Ele calcula, inclusive ele calcula, né? Coloca o decimal correspondente, 0,75. Então, ele marcou aqui o ponto, ó. A gente vai dar um zoom aqui, ó. Tá? Então, marcou o ponto 2 e 3 quartos, que decimal ele vale 0,75. Tá? Então, é isso, gente. Claro, o GeoGebra não é só para isso. O GeoGebra é uma ferramenta, para quem conhece, né? O pessoal falou aqui, a Tatiana e o Rainer, que já conheciam, então o João Filho já deve ter meio brincado com ele, né? Brincado entre aspas, né? Ele é uma ferramenta com um potencial muito grande, tá? Principalmente para o ensino, né? Porque, assim, desenhar gráfico no quadro não é uma coisa muito fácil, como o pessoal fazia antigamente, né? Se quer fazer uma coisa direitinha, tem que ter régua, tem que ter compasso, né? um transferidor para marcar ângulos. E aqui a gente consegue muito facilmente traçar gráficos retos. A gente vai ver aqui, a gente vai brincar um pouco, traçar alguns gráficos aqui. Vamos ver que ele é muito útil e tem outras funcionalidades, né? Para quem é conhecedor e usuário do GeoGebra, ele é muito potente, tem um potencial didático muito legal para trabalhar. Tá? Ele é multiplataforma, exatamente, a gente pode, inclusive, propor atividades dentro do GeoGebra e dar um link para o aluno fazer sem ter que fazer login nem nada. Aqui eu entrei e comecei a mexer nele. Se eu quiser salvar isso que eu estou fazendo, daí sim eu faço um login, com o login do Google, tá? Ele salva para ti, naquele teu login. Quando tu quiser voltar a mexer naquele mesmo material, tu só faz o login de novo e volta a mexer. Tá? Mas a gente pode fazer atividades e daí, justamente o que eu quero propor para vocês nesse capítulo 4, a tarefa do capítulo 4, a gente já fez, né? Mas também vou deixar uma atividade para vocês fazerem já no capítulo 5 ali da geometria, tá? E na parte de geometria plana e espacial, que ele pode mexer também com geometria espacial, ele é bem poderoso para isso. A gente vai mexer um pouquinho com o GeoGebra também, para vocês terem esse contato com essa ferramenta tecnológica, que é muito, muito interessante. Essa aqui é o GeoGebra. Daí eu uso o GeoGebra Classic e tem o GeoGebra, um outro mais moderno, né? Mas eu, como aprendi a mexer no Classic, está disponível, eu acho que ele é bem mais intuitivo para a gente. Tá? O Rainer está falando aqui que tem um site chamado Desmos, que é bem legal. Esse eu não conheço, tá? Vou procurar saber para ver como é que ele funciona. Tá? Eu acho que eu já ouvi falar no nome, mas ainda não tive contato com ele ainda. Tá? Mas vou deixar o GeoGebra aberto aqui e depois a gente volta para trabalhar mais um pouquinho com ele. Tá? Vamos voltar para a nossa apostila, para o nosso material didático. E aqui já vamos trabalhar com funções. Então, antes de entrar nas funções, a gente vai passar para a nossa lista de exercícios, que eu separei lá alguns para a gente resolver. E se vocês quiserem que eu resolva algum outro, vocês podem avisar, tá? Pode botar no chat, abrir o microfone, fiquem à vontade. Eu separei aqui da nossa lista de exercícios, vou compartilhar esse separador aqui, tá? Do capítulo 4. Vamos fazer alguns de plano cartesiano, tá? O exercício 1 e 2 é basicamente de localização, tá? Do plano cartesiano. Eu acho que esses 1 e o 2 aqui, eles são bem tranquilos, tá? O primeiro é para fazer a localização do ponto 2 e menos 3, o segundo aqui é para dizer quais são as coordenadas dos pontos I e M. Então, aqui é bem simples, bem tranquilo de realizar. A questão 3, que eu achei bem interessante, quis botar nessa lista de exercícios, ela diz o seguinte, tá? A gente tem ali o retângulo pena, tá? E a gente costuma representar polígonos
através dos pontos, né, onde formam ali os vértices, né? Então, por que pena? Tem o ponto E, o ponto P, o ponto E, o ponto N e o ponto A. É por isso que ficou o retângulo pena, tá? Representado nesse plano cartesiano, ele tem, deixa eu botar aqui de novo a cor, tá? Na caneta, tem vértices com as seguintes coordenadas. Então, o ponto P, ele é 6 e 0. Então, ele está com 6 de x e 0 de y, certo? O ponto E é o ponto 6, aqui, ó, 6 de x e 6 de y também, tá? Então, se eu pensar, essa lateral aqui do meu retângulo, ele mede 6 unidades, porque ele vai de 0 até 6. Então, esse retângulo vale 6, então, claro que esse outro lado também vale 6. O ponto N é o ponto que x vale 2 e o y vale 6. Tá? Então, eu já posso concluir qual é o tamanho dessa lateral aqui do meu retângulo. Esse retângulo tem uma lateral que vale 4 unidades. Tá? Porque ele vai do ponto 2 até o ponto 6. Então, ele tem um valor de 4 unidades. Tá? Deixa eu só botar com uma cor diferente para não confundir. Vou apagar aqui. A gente volta para a caneta, vou botar em verde. Então, esse pedaço aqui, ele vale 4 unidades. Ele vai do 2 ao 6. Então, ele mede 4. Tá? E o ponto A é o ponto 2 de x e 0 de y. Tá? Então, a gente tem um retângulo cujo lado maior mede 6 e o lado menor mede 4. Tá? Ele quer saber o seguinte, quais são as coordenadas do ponto B, esse ponto aqui, ó, correspondente à intersecção entre as diagonais do retângulo pena, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui maior no nosso retângulo. Então, esse ponto P, aqui no centro, tá? Ele quer saber quais são as coordenadas desse ponto B. Então, ele quer saber aqui quanto que vale para o X e quanto que vale para o Y, tá? E daí o seguinte, gente, as diagonais de um retângulo é quando vai de um vértice de um lado até um vértice do outro e vice-versa. As diagonais dentro de um retângulo, eles são retas e elas se cruzam, tá? Elas acabam se cruzando ali e o cruzamento se dá bem no centro geométrico, tá? Está bem no centro geométrico desse nosso retângulo. Tá? Isso aqui é uma definição da geometria. Né? Quando eu tenho as diagonais de um retângulo, elas se encontram, né? Elas se cruzam justamente no centro do nosso retângulo. Tá? Bom, gente, se o centro ele está aqui, e se eu descer, então ele está bem no meio do retângulo. Então, ele vai dividir esse retângulo na metade. Tá? Então, se aqui é o ponto 2 e aqui é o ponto 6, então aqui tem que ser o ponto 4. Então, eu já sei que para o x, ele está no ponto x igual a 4. E agora, aqui na mesma coisa, para o eixo y. Tá? Para o eixo y, que ponto seria esse? Tá? Se aqui é 6 e aqui é 0, a metade do caminho vai ter que ser o 3. Então, os pontos, as coordenadas do ponto B vão ser 4 para x e 3 para y. Tá? Então, porque as retas que se cruzam são retas concorrentes, ou seja, elas são perpendiculares entre si e cruzam justamente aqui no centro desse nosso retângulo. Tá? Então, achei interessante esse exercício e quis colocar ele para vocês poderem pensar, de repente né? De repente buscar uma pesquisa, verificar com relação, as retas diagonais do retângulo, será que eles se encontram no centro? Parece que é no centro, tá? Mas a gente precisa também ter a certeza que isso está acontecendo, não é né? Se eu tenho que saber exatamente qual é a localização daquele ponto B, eu não posso só imaginar ou supor que eles vão se cruzar no centro, eu tenho que ter essa razão e isso é um fato, né, com relação às diagonais de um retângulo. Eles se encontram, né, o ponto, né, de concorrência entre eles, o ponto de encontro entre eles é justamente no centro. Tá? O Ranieri botou ali que gostou da questão, uma bela questão, justamente eu gostei mesmo dessa questão, achei bem legal. A Cássia, ela colocou aqui, né, que eu sou da época da régua, compasso, transferidor, como está mais dinâmica hoje. Eu acho que a gente
tem que manter, né, para os nossos alunos também o uso da régua, o uso do compasso, do transferidor, que eu acho que são coisas que são bem importantes, saber manusear, manipular esses materiais, né? Saber usar uma régua, medir uma distância com a régua, fazer lá ângulos com o transferidor, fazer um círculo, transpor pontos usando ali o compasso, por exemplo, né? Mas a gente também tem as ferramentas virtuais, que eu acho que é um complemento. Elas não substituem, elas complementam aquilo que o aluno também tem que saber fazer na mão e no papel. Acho que o papel, a régua, a caneta, o lápis, o transferidor, ali a gente não elimina. Acho que eles precisam também ter. E também tem que saber que existem ferramentas que ajudam também a gente poder compreender essa ideia que a gente vê fisicamente no papel e com esses equipamentos, a gente pode também fazer usando GeoGebra e outros materiais que a gente tem na internet disponível para a gente poder trabalhar, tá? Mas que realmente há um dinamismo melhor, né? Ele facilita bastante o aprendizado, né? A Cássia, ela coloca ali, hoje fiz login com e-mail e apareceu meu segundo nome ali, tá? Mas é Catarina, tá? Desculpa, apareceu, eu li o nome ali e foi direto, tá? Então, a Catarina, certo? Tá? Então, só para corrigir. Então, a Catarina que fez essa menção aí sobre a questão do compasso, transferidor, régua. Acho que aí os alunos também têm que ter essa noção do uso desses equipamentos. Sim, que não aposenta esse material, não. Tá? Muito bem. Até, inclusive, dentro desse próximo capítulo de geometria, a minha ideia é também que vocês busquem fazer uma atividade justamente associando a aritmética com a geometria, utilizando um compasso. Tá? A minha ideia é propor essa tarefa aí também junto com uma tarefinha com o GeoGebra. Tá? Tarefa simples, não muito complexa, assim, para, né, de poder otimizar nosso tempo, mas para ver como a gente pode aliar as coisas. Né? A aritmética não é uma caixinha separada, a álgebra, a geometria, não. Está todo mundo envolvido, todo mundo participa de tudo. Tá? Outro que eu separei aqui é o exercício 4. Tá? Onde ali já não é, por exemplo, esse ponto já não é tão evidente, porque aparece ali são duas frações, né? Que é o 5/4 e o 3/4. Se a gente pensar que o 5/4, tá? Ele é um número racional que pode ser representado pelo decimal 1,25. Basta dividir 5 por 4. E o 3/4 também é um número racional que pode ser representado pelo decimal 0,75. Tá? E ele quer saber o problema, qual desses pontos aqui, R, P, Q, M, que tem aqui N, representa então esse par ordenado 5/4 e 3/4. Tá? Bom, se eu tenho aqui o 5/4, então ele é 1,25. Tá? Então, aqui pensando no X, né? Então, X e Y. Tá? Então, no X, por exemplo, esse ponto N, ele está em torno de 0,5, que seria 1/2, então não é ainda 1,25. Depois tem esse ponto P, ó, que passou um pouco do 1, mas não chegou nem no meio. Então tem esse ponto P aqui, no X, né? 1,25. E se eu subir aqui para o Y, ó, a gente vai ter que vai ser um ponto antes do 1, tá? O que pode ser tranquilamente o 0,75. Então, 1,25 aqui e o 0,75 ali, então seria o ponto P. Né? Então, o ponto P é aquele ponto que melhor representa esse par ordenado de 5/4 e 3/4. Tá? O ponto Q é 3 e 2, o ponto N seria 1,5, meio e meio, meio negativo, né? Positivo e negativo. O ponto R é 2,5, 3 meios e menos 1. Então, esses estão fora desse nosso par ordenado aqui que foi citado, tá? Então, o diploma cartesiano, ele é isso, tá? É conhecer ali o X, o Y, as retas, os quadrantes, e o restante a gente vai vendo ao longo da abordagem das funções, tá? Então, passamos para o nosso material didático novamente, vamos trabalhar então com as funções, tá? Nesse momento, a gente vai trabalhar com as funções de primeiro e segundo graus, tá? São as duas principais funções, as retas e as parábolas, tá? Então, como eu vinha destacando no começo, a função que parece, né, ser um jargão, ser uma fala, né, uma palavra muito assustadora na matemática,
mas é um conceito que a gente consegue entender bem, a gente tem uma boa relação com ela. Tá? Como eu falei, a função é uma espécie de modelagem. Tá? Eu vou fazer um modelo de como funciona alguma situação. Tá? Por exemplo, aqui, ó, como eu coloquei aqui, a ideia da dependência. Tá? A gente pensa que ele vai numa padaria. Tá? Se a gente imaginar que um pãozinho ele custa R$1, se eu pegar 5 pãezinhos, vai custar R$5. Tá? Então a gente pode dizer que a gente tem a chamada variável independente, que vai ser o meu x, que é o número de pães, que tu pode escolher livremente. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Tá? Essa é a variável independente. Tu pode escolher, ela independe, ela é completamente livre. Já a variável dependente é o preço. Tá? Por que ela é dependente? Porque ela depende do número de pães que tu comprou. Tá? Se a gente for pensar o seguinte, ó, y vai ser igual a, sei lá, 1 vezes x. Tá? Onde 1 esse seria o meu coeficiente, digamos assim, tá? E o x é minha variável independente, y independente. Tá? Ou poderia ser apenas y igual a x nesse caso, né? Mas se fosse colocar um coeficiente. Tá? Então, se x igual a 1, o y vai ser igual a 1. Se x igual a 5, y igual a 5. Tá? Número de pães e preço que eu vou pagar. Tá? Então, essa variável independente, como eu coloquei, ela está amarrada, ela está presa, ela tem uma relação total, ela está completamente relacionada com a variável independente, que é o preço do meu produto. Essa é a ideia, então, da dependência. Então, tenho a variável independente e a variável que depende daquilo que eu estou escolhendo lá com variável independente. Tá? E a gente pode pensar também, gente, como uma função, como se fosse uma máquina. Tá? Eu tenho lá uma máquina, tá? Uma máquina qualquer, onde tem uma entrada e tem uma saída. Tá? Essa minha entrada é minha variável independente, que é o meu x. A minha saída é a minha variável dependente, que é o y. E quem é que converte x em y? É a minha função. Tá? É a função que faz a conversão do meu x em y. Faz a conversão do número de pães no preço, ou na distância percorrida no preço que eu vou pagar lá no meu aplicativo, né, no meu Uber, no meu 99, ou o tempo que eu fico com o ar-condicionado ligado e o tempo e o valor que eu vou pagar de conta de energia elétrica. Então, essa é a função, é a máquina que vai transformar uma coisa na outra, vai transformar um número no outro. Tá? Então, a gente tem aqui, como eu coloquei, né, a entrada, que é o número que eu coloco dentro dessa nossa máquina, que é a nossa função. A regra, o que é a regra? É a expressão matemática que converte um número no outro. A expressão matemática. Por isso que é importante a gente entender lá as expressões algébricas, né? Porque tem lá número e letra, eu vou trocar a letra pelo número e vou fazer meu cálculo matemático. Certo? E a saída, a máquina, ela cospe, digamos assim, né? Ela manda para fora um novo número como resultado. Tá? Então, a gente vai expressar essa função, como a gente usa, né, no jargão matemático, a nossa f de x, a nossa função de x, que é essa função de x é que vai ser a máquina que vai converter um número no outro. Tá? Então, por exemplo, se a regra da máquina lá da padaria, do pãozinho, era multiplicar por 1, sempre que entrar um número 10, vai ser o número 10. Então, se eu compro um pão, eu pago R$1. Se eu compro 2 pães, eu vou pagar R$2. Se eu compro 10 pães, vou pagar R$10. Estou multiplicando por 1. Tá? Por exemplo, se a regra do táxi for cobrar R$5 por quilômetro rodado, e se eu entro com 3 quilômetros, 5 vezes 3, eu vou pagar R$15 na minha corrida. De maneira simples. Tá? E é isso. Então, a função a gente entende como uma maquinazinha que converte um número no outro. Tá? Então, essa é a ideia, então, de função. Se a gente consegue entender essa ideia do que é a função, a gente consegue entender muita coisa e generalizar muita coisa na matemática. Tá? Então, seguindo aqui. Gente, alguma dúvida?
O Rainer coloca aqui um material, né, do Matemática Funções aqui, tá? Depois vamos dar uma olhadinha ali. É o pessoal da UFABC, né, lá de Santo André, né? É um pessoal que trabalha bem lá com a parte de matemática lá, né? Então, a máquina de funções, beleza? Então, vamos aqui para a tabela, tá? Aqui eu utilizei uma outra relação, que de repente deve ter nas cidades aí, né? Nas diversas cidades dos nossos participantes aqui do nosso curso, né? Que é um curso EAD, a gente tem cidades de norte a sul do Brasil, tá? Isso que é o legal. Então, provavelmente na cidade de você deve ter aquela aluguel de bicicletas, tá? Onde lá tu tem um aplicativo, tu compra lá um determinado período de tempo, paga um valor, e tu pode rodar com a tua bicicleta ali por qualquer local, depois que acabou o teu tempo, ou tu se deslocou para o local que tu queria, tu vai lá e devolve num determinado ponto, ou deixa lá um determinado ponto, depois vai ser recolhido, tá? Por exemplo, nessa aluguel de bicicleta, tá? Eu tenho uma taxa fixa de R$10, só para tirar a máquina, só para destravar a bicicleta do estacionamento que ela está. E eu vou pagar mais 2 horas por hora, então, pagar R$2 por hora de uso, tá? Então eu já digamos assim, já morro ali com R$10 de cada, só para tirar a bicicleta, e vou pagar R$2 a cada hora que eu utilizar. Então, como é que eu posso representar isso na minha regra matemática? Como é que vai ser a nossa função que vai representar esse preço que eu vou pagar esse aluguel de bicicleta? Então, o preço final é o Y, tá? É o preço que eu vou pagar, que é a variável dependente. Já o X é a variável independente. Posso ficar 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 5 horas, 10 horas, 24 horas. Posso ficar o tempo que eu quiser e depois eu vou lá e pago, tá? Então, eu tenho um valor que é fixo, aqui, que é o R$10. Se eu só destravei a bicicleta e vou botar de volta, paguei R$10, porque x igual a 0, 2 vezes 0, 0, são 10, tá? Beleza. Se eu andar 1 hora, 2 horas, então eu vou pagar R$2 a cada hora que eu utilizar, tá? Então, aqui eu tenho 2, que é o R$2 que eu vou pagar por hora, certo? Então, a gente vai ter uma tabela desse formato, tá? Eu tenho aqui minha regra, eu tenho aqui o meu valor de entrada da regra, ser número de horas. Então, 2 vezes 0 mais 10 vai dar 10, é o preço que eu vou pagar, preço de saída. Então, eu vou ter um par ordenado 0, que é a variável independente, 10, que é a variável dependente. Porque eu cheguei no 10 porque eu dependi do 0. Se eu utilizar essa bicicleta durante 1 hora, eu vou colocar o 1 aqui no lugar do x. Então, vai ser 2 vezes 1, 2 mais 10. Eu vou pagar, então, R$12. Então, meu par ordenado é 1 de x para 12 de y, tá? Se eu ficar com a bicicleta durante 2 horas, eu coloco 2 aqui no lugar do x, 2 vezes 2, 4 mais 10, vou pagar R$14. E assim sucessivamente. Então, você pode até observar que tem uma regra geral, né? A cada unidade que eu ando de horas, eu vou andando de 2 em 2 no preço a partir do 10. Tá? Então, 18, 20, 22, 4, 5, 6 de unidades que a gente vai ter. Tá? Então, eu tenho aqui a minha máquina, aqui é a entrada e aqui é a saída. Então, o 0 se transforma em 10, o 1 se transforma em 12, o 2 se transforma em 14 e assim sucessivamente. Tá? E daí, esse par ordenado gerado, eu posso colocar e montar um gráfico. Tá? E nesse gráfico eu posso fazer, inclusive, previsões. Se eu andar 8 horas, quanto que eu vou gastar? Se eu não tiver, por exemplo, a regra, mas se eu tiver o meu gráfico apenas, tá? É isso. A gente pode criar observando, então, aí os pares ordenados, tá? Dentro lá do plano cartesiano, tá? Dessa maneira, como é que eu represento, então, uma função no plano cartesiano? Tá? Como é que eu vou desenhar a minha função? Como é que a gente fazia antigamente, lá no papel milimetrado, papel quadriculado, ou até no caderno, a gente fazia lá as funções, ou como é que a gente usa agora, por exemplo, o GeoGebra para fazer, desenhar um plano cartesiano. Eu tenho que ter os pontos, eu tenho que ter os pares ordenados. Tendo os pares ordenados, eu consigo fazer e desenhar, colocar o meu gráfico, tá?
Então, aqui eu destaquei em amarelo, aqui, esse retângulo, ó. Como é que eu construo a tabela? Eu vou escolher alguns valores de x, já que ele é a variável independente. Então, sempre eu começo lá com 0, 1, 2, para facilitar minhas contas, para ver já para ter alguns pontos, tá? Para descobrir os valores de y. E daí eu vou lá na tabela, então eu já vou ter os meus pares ordenados, né, x e y, e vou localizar esse par ordenado no meu plano cartesiano. E daí eu vou traçar uma linha de tendência, né, para ver os pontos, para visualizar o desenho da minha função, tá? Então, eu já fiz isso. Voltando ao exemplo da bicicleta, eu tinha lá os pontos, ó, a minha tabelinha, 0 e 10, 1 e 12, 2 e 14, 3 e 16, que eu repeti aqui embaixo, ó, aqui adiante, aqui na página 8, tá? Eu posso pegar esses pontos e colocar num gráfico. E eu fiz isso, ó, tá aqui nessa figura 3, tá? Então, a gente vai ter, ó, o primeiro ponto, onde x é 0. Deixa eu botar aqui, enquadrar o x, né? Dá uma diminuidinha aqui, tá? Quando eu tenho x igual a 0, eu tenho y igual a 10. Quando x é igual a 1, não aparece aqui o 1, ó. Quando x é igual a 1, eu venho aqui que o b vale 12. Quando x vale 2, o meu ponto y vale 14. Quando aqui for igual a 3, ele vai valer 16. Se for 4, vai ser 18. Ó. Se for 6, vai valer, aqui está fora já do quadro, mas se for 5, ele vai valer 20. Tá? E assim, inclusive, eu posso ter chamadas linhas de tendência. Eu consigo verificar. Claro que aqui, por exemplo, eu não posso ter valores negativos. O gráfico traçou aqui valores negativos, eu botei uma linha de tendência. Mas eu não posso aqui andar menos 2 horas e, sei lá, ter um reembolso de R$6. Claro que não, né? Mas aí ele traçou uma linha de tendência aqui desses pontos A, B e C, e ele fez uma função, tá? E muitas vezes eu tenho que saber interpretar uma função. E justamente uma função de preço que eu vou pagar, eu não vou utilizar valores negativos, óbvio, né? Vou usar valores positivos, tá? Então, já que o tempo é uma grandeza que não vai ter tempo negativo, tá? Mas isso também é uma observação que a gente faz com a construção do gráfico. Eu fiz aqui o gráfico, ó, y igual a 2x mais 10. Tá? Isso aqui é uma função, é uma máquina, só que ela não sabe que aquele x ali se refere a horas. Tá? Eu, quando traçar o gráfico, vou dizer, bom, se é horas, então eu vou partir de um instante de tempo igual a 0 para frente, e valores positivos. Não vou descartar valores negativos, evidentemente. Tá? Então, a gente tem aqui a questão de traçar os gráficos num plano cartesiano, tá? Então, o que a gente pode observar, tá? O ponto de partida, o gráfico toca o eixo y exatamente no valor, o número 10, que é o meu preço de arrancada, tá? Que é o custo inicial, se eu só destravei a bicicleta e não devolvê-la de novo. Já morri com R$10, tá? E depois, à medida que eu vou andando com o tempo, eu vou tendo um custo cada vez maior, tá? E também tem a questão da inclinação. Se o valor por hora fosse mais caro, tipo R$10 a hora, a reta ela seria muito mais inclinada, porque eu vou gastar mais dinheiro em menos tempo, tá? Se minha reta fosse mais deitada, menos inclinada, eu seria mais barato, porque daí eu vou usar mais tempo e pagar menos. Então, são observações que eu posso fazer simplesmente olhando para o meu gráfico. Eu posso tirar fazer essas inferências aí. Tá? E uma questão que é a seguinte, né? O gráfico ele é como um filme da função. Enquanto a tabela dá fotos isoladas, dos pontos isoladamente, o gráfico vai te dar qual é todo o percurso que aquele gráfico, e eu posso, inclusive, verificar qual é a tendência no futuro. Se eu usar 24 horas, quanto que eu vou gastar? Eu posso olhar no gráfico e ver qual é o valor que ele vai me retornar. Tá? A gente, então, chama essas funções que são retas, tá? São retas, e, teoricamente, se eu tiver apenas 2 pontos, eu consigo traçar essa reta, tá? Não precisa ter 4, se eu tiver 2 apenas, eu já consigo traçar a reta, tá? A gente chama isso deixa eu aumentar aqui a tela, tá? De função de primeiro grau, tá? Ou função afim. Por que função de primeiro grau, tá? As funções de primeiro grau, ela tem essa cara aqui, ax mais b,
Tá? E como a gente viu lá no capítulo anterior, na seção dos monômios, tá? A gente tem aqui o termo literal, tá? Vou botar aqui de verde, o termo literal, que é esse aqui, tá? O expoente dele é 1, tá? Então, por isso, função de primeiro grau. A gente, quando for ver a função de segundo grau, por que a função de segundo grau? Porque o termo literal de maior expoente, esse expoente é 2, tá? Então, a gente chama também de função afim, tá? Função de primeiro grau ou função afim. Até ultimamente vem sendo chamado mais de função afim do que função de primeiro grau, tá? Só para trazer uma questão aí de identificação e de nomenclatura, tá? Vamos dar uma passadinha na nossa lista de exercícios de novo, porque eu separei alguns para a gente resolver, tá? Eu separei aqui nessa primeira parte, função do primeiro grau, eu separei a 5 e a 6, e depois a gente passa para a 8 e a 9, tá? A 5 é uma relação já com um pouquinho da geometria, tá? Então, assim, considere um quadrado cujo lado mede x. Então, vou tentar desenhar um quadrado aqui, tá? Claro que não vai ficar, tá? Cujo lado mede x. Você sabe que os lados de um quadrado são todos iguais. Se eu representar por y o perímetro, o que é o perímetro? É a soma dos lados, das dimensões do lado de uma figura, tá? Então, nesse caso, como é que seria esse y, que é o perímetro? A soma dos lados. Então, seria x, que é o primeiro lado, o segundo lado também vale x, o terceiro lado também vale x, e o quarto lado também vale x. Tá? Unindo os termos semelhantes, então a gente vai ter aqui 4x. Tá? Então, a medida, o perímetro do meu quadrado depende da medida do lado. Tá? Então, meu perímetro para um quadrado, ele pode ser dado de maneira geral, por isso a gente chama de modelagem, tá? De maneira geral, por essa regra ou a fórmula matemática, y igual a 4x. Independente de quem for o valor do x, o perímetro vai ser 4 vezes esse valor. Tá? Então, se o x for 20, o perímetro vai ser 4 vezes 20, 80. Se o meu perímetro for 0,5, o meu perímetro vai valer 2, porque é pegar o valor do lado e multiplicar por 4. Então, isso é uma generalização. É geral, vale para qualquer situação. Então, isso aqui é a função, é a maquinazinha. Eu pego o meu perímetro, entra de um lado, eu pego a minha medida do lado do quadrado, entra de um lado, o perímetro sai do outro. Tá? É muito simples. Por exemplo, quem trabalha com planilhas, tipo Excel, ou do Google, por exemplo, planilhas, ou BR, né, o LibreOffice, as planilhas, quando tu coloca uma função lá dentro para calcular preço, planilha de RH, enfim, de horas, trabalham com isso aqui, trabalham com funções matemáticas. Aquelas fórmulas que tu digita lá no Excel, ou no BR Office, ou no Google, elas são funções matemáticas, onde eu tenho uma variável independente, que é a que eu vou escolher lá, com o valor de, sei lá, horas, pessoas, ou salário, enfim, e vai sair o resultado do outro lado. Aquilo, então, é uma função matemática. Tá? Então, aqui, sendo, né, y é dado em função de x, escreva a regra, então, y igual a 4x. Certo? Na questão 6, a gente tem uma questão já mais prática, parecida com a da bicicleta, né? Do aluguel de bicicleta. Uma firma que conserta geladeiras e cobra uma taxa fixa de 75 pela visita. Então, se tu chamar essa pessoa, alguém dessa firma, lá para olhar a tua geladeira, e só para dar um orçamento, tu vai pagar 75. Né? Independente, ele vai arrumar ou não. Tá? E se ele ficar arrumando, tá? Se ele ficar arrumando, ele vai cobrar R$15 a cada hora de trabalho, tá? Como então de mão de obra. Então, se então fizer uma generalização, se eu empregar, se foram usadas X horas de mão de obra, tá? Primeiro, eu quero saber qual é a função que descreve o custo do conserto da geladeira dessa firma. Então, se eu chamar de Y o preço dessa mão de obra, desse conserto da geladeira, bom, o 75 é um valor fixo. Esse eu vou pagar independente se ele me arrumar a geladeira ou não. Se ele ficar arrumando,
eu vou pagar R$15 a cada hora que eu trabalhar. Tá? Cada hora, a hora é X. Tá? Então, se eu ficar 2 horas, 2 vezes 15, 30, mais 75, 105. Tá? Então, aqui eu tenho a minha função. Então, a função que descreve esse conserto da geladeira dessa firma é 15x mais 75. Se ele só visitar e não ficar arrumando, x igual a 0, 15 vezes 0 é 0, mais 75, 75. Ele já pagou só a visita. Calcule o valor cobrado pela firma por um conserto que durou 3 horas. Então, a gente troca lá o x pelo 3. Então, 15 vezes 3 mais 75. Então, eu vou ter 45 mais 75. 5, 5, 10, sobe 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, R$120 vai pagar a pessoa aí já com o custo, o orçamento, como se diz, e a mão de obra. Tá? Diga-se para está bem barato. É bem mais caro esse processo de conserto de geladeira. Tá? Mas aqui é só um exemplo didático, tá? Para a gente poder fazer essa resolução. Certo? Gente, aqui alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram perguntar, alguma questão que vocês queiram resolver, a anterior, que de repente não separei aqui, tá? Então, vamos seguindo aqui. Depois eu separei a questão 8 e 9. Tá? 8 e 9, então a 8 para construir no mesmo plano cartesiano, os gráficos das funções y igual a 3x menos 2 e y 2x mais 1. Tá? Bom, então a gente pode fazer isso da maneira tradicional. Tá? Se eu pensar aqui nessa função, vou fazer aqui embaixo na figura 9. Tá? Então, y igual a 3x menos 2. Tá? A gente pode montar a tabelinha de x e y. Tá? E botar aqui, quando x vale 0, vamos fazer mentalmente aqui, né? Então, quando x vale 0, 3 vezes 0, 0, menos 2, menos 2. Quando x tiver um valor de 1, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Quando x tiver um valor de 2, 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Então, aqui temos 3 pontinhos, já dá para traçar o gráfico. Na outra função, y igual a 2x menos 1. Vamos pegar os mesmos pontos aqui, x e de y. Então, x, quando x tiver um valor de 0, 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Quando x vale 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Quando x tiver um valor de 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, beleza. Tá? Então, supondo que a gente tenha lá o nosso plano cartesiano. Tá? A gente tenha lá um papel milimetrado, por exemplo. Tá? A gente vai lá traçar esses pontos aí. Então, vamos lá para o GeoGebra. Tá? Vou compartilhar com vocês aqui a tela do GeoGebra de novo. Eu vou só apagar, eu não preciso deletar o que eu já fiz anteriormente, tá? Eu só venho aqui nas bolinhas coloridas, ó, e só clico dentro delas e eu vou limpar o que está na tela. Digamos que eu quero usar de novo isso aqui. Tá? Então, não preciso deletar. Eu posso vir e deletar. Ó. Clico aqui nos 3 pontinhos, ó, o botão direito, esquerdo do mouse normal, apagar. Eu posso apagar. Mas não há essa necessidade. Eu posso aqui vir fazer de novo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar esses pontos aqui que a gente observou do primeiro gráfico. Então, a gente colocou o primeiro ponto ali, é 0 e menos 2. Tá? Então, aqui um ponto E, para ser diferente. Então, 0 e vírgula menos 2. Tá? Depois, o outro ponto vai ser 1 e 1. Então, F igual a 1 e 1. Tá? E um outro ponto, vamos chamar de G, seguindo a ordem que a gente já colocou ali. O outro ponto é 2 e 4. Tá? Beleza, colocamos aqui. Temos os nossos pontos. Então, eu posso traçar uma reta. Se eu tivesse no papel, eu ia pegar minha régua e ia traçar a linha que une esses pontos. Então, eu tenho o gráfico da minha função y igual a 3x menos 2. Tá? Aqui no GeoGebra, como é que a gente pode fazer? Aí você vê que tem uns desenhinhos lá, uma seta, um pontinho com A, 2 pontos e uma reta perpendicular, tem um triângulo, um círculo, uma elipse, tem uns botões lá em cima, tá? Que eu estou mostrando para você.
Se eu clicar no terceiro, ó, que tem os 2 pontos e uma reta, né? Um segmento, tá? Eu posso aqui, clicando na reta, ó, eu seleciono aqui em reta, então eu vou selecionar 2 pontos, ó. Posso selecionar esse, ó, e já vê que a reta já apareceu, ó. Eu vou selecionar o G. Então tá aqui minha reta. E inclusive, tá? Ele coloca pra gente aqui qual é, claro, ele não coloca, ele coloca a função aqui por causa dos pontos, né? 3x e 2 aqui, tá? Eu vou apagar aqui para não atrapalhar. Não, vou botar aqui, tá? Então ele traçou a reta pra gente aqui, tá? É que aqui ele colocou na forma, enfim, numa outra forma, 3x mais y igual a 2. Se eu isolar o y, vai ser 3x, passa para o outro lado, 3x menos 2. Tá? Ó, se eu escrever a função aqui, né? Ó, se eu escrever a função y igual 3x menos 2, ó, ele é uma reta que fica em cima, ó, a reta G. Tá? Então ele traçou a reta aqui também direitinho. Tá? Aí beleza, ele traçou a reta aqui da primeira. Vamos fazer da segunda, que é 2x menos 1, a nossa segunda função. Então, quando eu tenho o ponto 0 e menos 1, então, vou botar aqui o ponto H, igual a 0 e menos 1, traçou ali. Depois eu tenho o ponto 1 e 1, então, HI, então, 1 e 1, traçou esse segundo ponto. 0 menos 1, 1 e 1, que é um ponto que coincidiu com a outra, né? E depois vamos botar aqui o ponto J. A letra do ponto é aleatória, tá? Só estou seguindo a ordem alfabética, é o ponto 2 e 3. Tá? 2 e 3. Beleza. Tá? E até que coincidiu, cadê o ponto 2 e 3? Não, entendeu errado. Vamos refazer aqui. Eu não abri o parênteses. 2,3. Agora sim. Ponto 2 e 3. Tá? Cadê o ponto J? Eu apaguei. Agora tá lá. Ponto 2 e 3. Tá? Deixa eu só apagar porque eu acho que ele entendeu diferente. Vou apagar essa entrada aqui. Então, ponto J igual 2,3. Tá lá, ponto J. Tá? Agora eu vou pedir, se eu estivesse no papel, eu iria traçar, mas como eu estou aqui no GeoGebra, vamos aqui marcar esses pontos e vamos traçar essa reta aqui. Tá? Opa, deixa eu só dar um S aqui, porque traçou pontos que não era para serem traçados. Tá? Deixa eu deletar essa reta aqui que ele fez errado. Tem ponto K, deleta, aqui não faz parte. Tá? Então ele traçou. Vamos até botar uma cor diferente. Aqui nós clico em cima, botão direito, configurações, cor, vamos botar em vermelho. Tá? Para fazer o contraste. Tá? Então, a gente traçou os gráficos que foram pedidos, né, ali pelo exercício. Ele construiu no mesmo plano cartesiano, então não era para fazer em duas diferentes, no mesmo, as funções 3x menos 2 e 2x menos 1. Depois pergunta, as retas que você traçou são concorrentes ou paralelas? Bom, a reta paralela, elas não se encontram. A reta concorrente, elas se encontram em um ponto. Então, acontece que as retas aqui, ó, elas se encontram nesse ponto aqui. Tá? Que justamente é o ponto 1 e 1, que é um ponto de coincidência. Dentro do mesmo plano, elas se encontram nesse ponto 1 e 1. Tá? Então, no caso, elas são concorrentes. Tá? E se são concorrentes, quais são as coordenadas do ponto de encontro das duas retas? Então, visualmente, eu verifico que o ponto que eles encontram é o ponto... Né? A gente pode botar aqui, exibir configurações, exibir o rastro, não. Nome e valor. Aqui o ponto F, ó, ponto 1 e 1. É o ponto de encontro dessas duas retas. Tá? Então, o uso do GeoGebra, tá? Ele é bastante útil, bastante prático, tá? Mas é aquilo. É importante eu saber fazer isso no papel, para quem está aprendendo, tá? E depois saber fazer aqui no aplicativo. Então, a gente não vai deixar de usar uma régua, usar lá a régua, o lápis, o papel milimetrado, tudo mais, e depois passar para cá. Tá? Muitas vezes essas pessoas aprendem aqui primeiro e não sabem fazer no papel. Tá? Aí
Claro, aqui está num curso de formação continuada, né? O que é um curso de formação continuada? Todo mundo aqui já viu isso, tá? Até porque ali a solicitação para matrícula era ter pelo menos o ensino fundamental completo. Eu sei que alguns daqui estão até com nível superior, tem gente fazendo mestrado, doutorado, né? Beleza, então todo mundo já viu isso, tá? E provavelmente aprendeu no papel, tá? E agora a gente tem essas ferramentas para poder facilitar a nossa vida. Mas todo mundo sabe fazer no papel com régua, lápis e tudo mais, tá? Mas é muito útil para a gente trabalhar, sem dúvida nenhuma, tá? Vamos voltar aqui para o nosso lista de exercícios, tá? Beleza, então fizemos aqui, então isso que está aqui, tá? É do exercício 8, tá? Usamos o espaço da 9 para fazer a 8, correto? Muito bem, vamos à 9. A 9 nós temos um gráfico da função menos x mais 2. Esse gráfico aqui, tá? Aqui os pontos. Então, se eu for fazer uma observação, o que eu noto? Ó? Esse ponto aqui, ó, é um ponto que tem coordenada 2 e 0. Tá? Porque está sobre o eixo x. Tá? E aqui y. Ele está sobre o eixo x. Tá? 2 e 0. E esse ponto aqui, se a gente for pensar nas unidades, né? 1, 2, 3 e 4. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Então, esse ponto aqui é 0 de x e 2 de y. Tá? Vamos lá. Para qual valor real de x, temos y igual a 0? Tá? E se eu olhar o gráfico, quando y for 0, o x vale 2. Então, é para x igual a 2. Certo? Ah, mas se eu não tivesse o gráfico, bom, eu posso pegar a função y igual a menos x mais 2. Quando que eu tenho y igual a 0? Coloca 0 aqui no lugar do y. Y0 igual a menos x mais 2. Eu posso passar o x para o outro lado, né? Já fica positivo, x igual a 2. Então, a gente tem tanto a determinação algébrica como a determinação gráfica, tá? Eu tenho o gráfico e tenho a função, eu posso achar de qualquer jeito, certo? Depois, para quais valores reais de x, vamos ter valores positivos de y, tá? Para quais valores de x, vamos ter valores positivos de y, tá? Isso a gente vai observar quando a gente chama estudo sinal da nossa função, tá? Estuda o sinal. O que é isso? Eu vou verificar a questão do crescimento, decrescimento e estudo de sinal. Tá? Antes da gente entrar, então, no exercício 9 ali, tá? Vamos só dar uma retomadinha na parte teórica aqui. Deixa eu só compartilhar a tela, né? Agora sim. Apareceu. Para trabalhar algumas questões para vocês que são as seguintes, tá? A primeira questão de domínio e imagem, tá? O que é o domínio de uma função? O domínio da função são todos os valores possíveis para x. São as chamadas entradas permitidas, tá? Como eu falei no exemplo da bicicleta. Se eu tenho uma função relacionada com o tempo, eu não posso ter tempo negativo. Então, eu não posso ter tempo t igual a menos 2. Não pode, é impossível ter tempo negativo. Ou, por exemplo, lá na física, uma função que depende da massa, né? O peso, entre aspas, da massa. Eu não tenho massa negativa. Tá? Então, o massa tem que ser sempre um valor diferente de 0. Tá? Então, são as entradas permitidas. Então, eu tenho que saber olhar e ver o que eu estou trabalhando em termos de função. Né? É muito comum os alunos pegarem um problema e já saírem resolvendo, né? Então, sem primeiro fazer uma análise do que está rolando, o que é aquilo ali que eu estou fazendo, né? Que tipo de operação vou fazer, qual é o contexto daquele meu exercício, certo? Então, o domínio é a entrada. Então, de novo, se eu pensar na minha maquininha, né? A maquininha, que é a minha f de x, eu tenho uma entrada e tenho uma saída, tá? A minha entrada é o domínio e a minha saída é a que nós chamamos de imagem. Tá? Por que imagem? Porque é o novo valor projetado daquele meu domínio. Eu estou projetando uma imagem do meu domínio. Tá? Como se fosse uma reprodução, uma nova cara daquele meu número inicial.
tá? Então, por isso que a gente chama, então, de imagem. É verdade que tem um conceito também chamado conceito de contradomínio, tá? O contradomínio é um conjunto maior de números possíveis e a imagem é um subconjunto desse contradomínio. Se eu tenho uma possibilidade grande de números naquela imagem, tá? Só que eu tenho um valor restrito daquela imagem que possa ter. Então, eu tenho chamado o conjunto imagem, então, que é o valor de y que eu estou produzindo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa função aqui, y igual a 1 sobre x, tá? Eu posso pegar qualquer valor de x, para botar aqui, menos o zero. Por quê? Eu não tenho divisão por zero. Isso aqui não existe. Tá? Não tem como rolar isso aqui. Então, eu não tenho divisão por zero. Tá? Então, o x aqui pode ser qualquer número. Tá? Qualquer número real, menos o zero. Então, a gente diz que o domínio são todos os números reais com um asterisco aqui. Ó. Lembrem, né? Quando eu tenho o asterisco sobre o conjunto numérico, eu estou tirando o zero. Tá? Então, não pode ser zero. Então, por exemplo, se x for 10, então y é 1 sobre 10. Então, isso aqui é a imagem. Tá? Se o x, que seria um dos meus domínios, a imagem gerada é 1 sobre 10. Tá? É isso. Às vezes o pessoal acha que a questão de domínio e imagem é muito complicado. Não. Se eu conseguir restringir as minhas situações, é bem mais fácil de fazer essa observação. Tá? Então, as funções do primeiro grau, as funções afins, chamadas polinomiais de primeiro grau, elas vão ter essa cara aqui, que eu já tinha antecipado, né? ax mais b, onde o a pertence aos números reais, pode ser qualquer número, e esse a, de preferência, tem que ser diferente de zero. Tá? Ele pertence aos números reais e tem que ser diferente de zero, porque senão seria uma função constante, tipo y igual a b, é só uma reta que vai ter o mesmo valor sempre, tá? Independente do x. Tá? X é zero, então y vai ter sempre o mesmo valor sempre. Tá? A função constante, digamos assim. O b pertence aos reais, pode ser qualquer número, e o a tem que ser diferente de zero. Tá? Na verdade, aqui o r, o r é asterisco aqui. Tem que ser diferente de zero, então não inclui o zero, claro. O b pertence a qualquer número real, pode ser qualquer número, inclusive zero. Tá? E o gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. Tá? É isso. Uma outra questão são o chamado zero de uma raiz, o zero ou uma raiz de uma função de primeiro grau. Tá? O zero de uma função, tá, é o valor de x quando y for zero. Tá? É o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Tá? O ponto exato, né? Que a reta corta o eixo x, o eixo horizontal. Então, o ponto exato onde a reta corta o eixo x é quando y vale zero. Tá? Ou seja, quando tem uma função, eu quero calcular qual é a raiz ou o zero daquela função. Eu coloco y igual a zero. Eu igualo, né, a outro lado da igualdade a zero. Então, 2x mais 4 igual a zero. Passo o 4 para o outro lado, então eu vou ter que x igual a 2. Então, essa reta dessa função linear, dessa função afim aqui, ela corta o x no ponto 2 de x para 0 de y. Então, quando y é zero, x vale 2. Tá? Eles são chamados zeros, no caso, zero ou raiz da função de primeiro grau, que só vai ter um valor. Né? A reta só vai cortar o eixo x em um único ponto. Tá? E depois tem a questão do crescimento e decrescimento, tá? Então, eu posso ter, dentro do meu gráfico, né? Vamos pensar aqui o plano cartesiano, ou eu posso ter uma reta crescente. Opa, vamos apagar aqui. Opa, apaguei demais. Vamos voltar aqui. Vou marcar em verde. Ou eu posso ter uma reta crescente, ou seja, subindo, indo da esquerda para a direita na reta ascendente, ou uma reta descendente. Tá? Então, aqui, crescente e aqui, decrescente. Quem é que determina isso? O valor do A. Se o valor do A, que é o coeficiente do termo, né, do termo literal, for maior do que zero, a reta é crescente. Se o A for menor do que zero, a reta ela é decrescente. Ou seja, o A
positivo aqui, e aqui o A ele é negativo. Basicamente isso, ó. Função crescente, exemplo aqui, ó, 3x mais 1, 3 positivo, a reta sobe. Aqui o A é negativo, a minha reta ela desce, tá? Tranquilo, simples, sem maiores complicações. Aqui eu trouxe duas figuras de exemplo, ó. Eu tracei aquelas duas retas ali, 3x mais 1, a reta em azul, é uma reta que sobe, reta crescente, 2x menos 5, reta decrescente, então ela vai descer, tá? E notem que elas são duas retas, inclusive é do exercício, se não me engano, não é o exercício, é outro, tá? Mas são duas retas concorrentes, porque elas se encontram em um ponto aqui no meio, tá? Poderia se encontrar, poderia não se encontrar, tá? Ela pode ser paralela no caso, tá? Certo? Visto isso, então a gente volta aqui para o estudo da nossa função, tá? Então, pergunta, então já vimos qual o valor real de x temos y igual a zero, então seria o zero da função, né? Tá? Então, para x igual a 2. Para quais valores reais de x vamos ter valores positivos de y? Bom, onde é que eu vou ter valores positivos, tá? Os valores positivos é quando a reta ela estiver acima do eixo x, ó. Então, se eu dividir, vamos botar aqui de azul, tá? Ó, aqui, se eu dividir pela metade, essa parte de cima, os valores de y serão positivos. Aqui para baixo, o valor de y vai ser negativo, tá? Então, para quais valores de x o y é positivo? Então, para x, tá? Para x menor e igual a 2. Ó, então, para 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, eu sempre vou ter valores positivos de y. Certo? Então, está acima do eixo y, do eixo x, onde os valores de y são positivos. Tá? E a partir do 2, ó, a reta ela vem para baixo do eixo x. Então, vou ter valores negativos. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante. Ó. 3, ó, 3 já vai ser mais ou menos menos 1. Ó. Daí 4 vai ser um valor negativo, 5 vai estar negativo. Então, a partir de 2, eu vou ter essa reta, esses valores acima já, valores negativos. Então, para x, maior do que 2. Tá? Ah, por que não é maior e igual? Não, porque quando o x vale 2, tá? O y, que se a gente for ser bem mais rigoroso, vou apagar aqui para consertar, tá? Deixa eu apagar aqui. Assim, tá? Então, o valor de y vai ser positivo quando o x for menor do que 2. Porque quando o x for igual a 0, o x é exatamente igual a 2. Tá? Então, para valores menores do que 2, o y é positivo. Para x maior do que 2, o valor de y é negativo. Tá? Qual o valor do zero da função? O valor do zero da função é quando o x igual a 2. Tá? É quando y for 0. Nós já calculamos aqui em cima na letra A. E essa função é crescente ou decrescente? Na verdade, a função ela é decrescente. Porque o A aqui é menor do que 0. Aqui o A dessa minha função vale menos 1. Como A é negativo, a função ela é decrescente. Tá? Gente, até o momento aqui, função de primeiro grau, tudo certo, o gráfico, que é uma reta. Tudo tranquilo até então? Tudo certo, ele colocou o Rainério. Então, eu vou entender que para os demais aqui também tá ok. Tá? Então, podemos seguir aqui adiante. Tá? Falta a gente ver as funções de segundo grau. Então, voltamos ao nosso exercício. Aqui fechou o 9, depois eu separei o 11, já são funções de segundo grau. Tá? E que eu estava mostrando para vocês aqui não estava aparecendo, né? Agora que eu me dei conta. Eu não estava partilhando aqui a tela, né? Agora, eu estava falando tudo isso da função e não estava aparecendo. Tá? Então, só para retomar aqui, né? Ou não retomar tudo, mas enfim, agora está aparecendo o gráfico para vocês, né? Então, eu estava respondendo a questão 9. Então, valores positivos de x, de y, para cima, valores negativos aqui para baixo da linha do x, né?
Então, valores positivos de y quando x for 2 ou menos. Valores negativos de y quando x for 2 ou 2 maior do que 2. Tá? E aqui, então, o zero da função é quando x igual a 2, é quando y for 0, e a função ela é decrescente, porque a reta está descendo. Tá? Muito bem. Então, agora sim, voltamos ao nosso material didático aqui, função do segundo grau. Tá? Então, gente, a função de segundo grau ela vai ter essa cara, tá? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c, e com a diferente de zero. Tá? Então, o domínio dessa função aqui, tá? São os números reais menos o zero. Tá? Excluindo o zero. Certo? Beleza. Ou a gente pode escrever assim, né? O domínio vão ser todos os números reais menos o zero. Tá? Podemos fazer assim também. Porque o termo quadrático aqui, que é o termo de um x quadrado, esse não pode ser nulo. Porque se isso aqui for nulo, vira uma equação de primeiro grau. O bx e o c, né? E nem se x for igual a zero, né? Eu vou ter uma função constante, só com c. Tá? Como é que é o gráfico de uma função de segundo grau? Tá? Esse gráfico da função de segundo grau vai ter uma forma de uma parábola. Tá? O formato de U mais aberto. Tá? Então, ela modela, por exemplo, trajetórias de objetos lançados no ar, né? Então, uma bola de basquete, como tem o último exercício da lista de exercícios, né? Uma bola de basquete, ou lançamento de um projétil, de um míssil, por exemplo, né? Ou antigamente bala de canhão, né? Ou antenas parabólicas para captação de sinal. Então, tudo isso são parábolas, por isso que chama de antena parabólica, né? Porque é o formato de uma parábola. Tá? Quando a gente tem aqui y igual a x ao quadrado menos 4, tá? Se eu atribuir valores reais para x, então aqui peguei valores mais baixinhos, né? Tá? A gente vai ter uma série de pares ordenados, tá? Que a gente pode calcular, né? Como é que a gente calcula? Como é que a gente calcularia? Então, y igual a x ao quadrado menos 4. Então, se x vale menos 3, por exemplo, x e y, vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, 9, menos 4, 5. Quando x vale menos 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. Quando x for 0, 0 ao quadrado, 0, menos 4, menos 4. Quando x for 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. Tá? Quando x for 3 positivo, tá? 3 ao quadrado, 9, menos 4, 5. Nota que os pontos são meio que repetitivos, né? E a gente vai chegar nessa função aqui. Tá? Quando x for menos 3, y vale 5. Quando x valer menos 2, y 0. Depois a gente tem lá o ponto de mínimo, aqui embaixo, que chama de vértice, que é onde a curva ela faz o retorno, é um ponto de inflexão. Tá? Então, ela vem descendo e naquele ponto ela começa a subir novamente, para formar a parábola. Tá? Então, a gente pode traçar esse gráfico aqui, a gente fez lá no GeoGebra, tá? A gente pode pegar o gráfico, pode digitar a função ou traçar os pontos e pedir para o GeoGebra colocar ali o gráfico naqueles pontos ali. Ele vai dizer, não, isso é uma parábola, tá? Uma função de segundo grau. Tá? Então, observem aqui. A gente tem a questão da concavidade. Tá? A gente vai ver daqui a concavidade. Tá? Então, a concavidade ela vai ser ou com a boca para cima ou com a boca para baixo. Quem é que vai me definir isso? O valor do coeficiente do termo quadrático. Pensando no ax ao quadrado mais bx mais c, quem define a concavidade é esse cara aqui, é o a. Tá? Quando o A for positivo, ou seja, maior do que zero, boca para cima. Quando o A for negativo, boca para baixo. Tá? E daí, por exemplo, quando a boca para baixo, o vértice fica aqui embaixo, o ponto de inflexão. Quando a boca para cima, então o vértice aqui embaixo. Quando a boca para cima, o vértice fica aqui em cima.
Então, quando o vértice é aqui embaixo, eu tenho chamado ponto... deixa eu apagar aqui. Pode fazer esse M aqui, ponto de mínimo. Que é o menor ponto, né? O valor mais baixo desse meu gráfico. Quando o vértice é lá em cima, eu tenho chamado ponto de máximo. Porque é o maior valor que eu vou ter do y e depois ele começa a descer novamente. Tá? No ponto de mínimo é o menor valor de y que aquela função atinge para um dado valor de x. Tá? Então, para um dado valor de x é o menor valor de y que ele consegue assumir essa minha função. Tá? Já dei uma adiantada aqui em alguns pontos para a gente poder bater no exercício lá na frente. Tá? Então, aqui a gente tem isso aí. Tá? Agora aqui numa outra função, uma função agora com o coeficiente quadrático negativo, ó. Então a gente vai ter, botamos valores aqui pequenos, né? De 0 a 4. Então a gente tem esse gráfico aqui, ó. Tá? O gráfico a boca para baixo, e o coeficiente aqui, o A, vale menos 1. Então por isso que a concavidade é para baixo. Aqui o valor máximo que y atinge é 4. Tá? Depois todos os valores são menores do que 4, os valores de y. Certo? Aqui é a questão da concavidade, que acabamos de falar. O que são os zeros da função? São os pontos onde o gráfico corta o eixo x. Tá? Corta o eixo x. Então, por exemplo, nessa função aqui, quais são os zeros da função? É quando x vale menos 2 e 2. Que daí o y vai valer 0. 0 e 0. Então, menos 2 e 2 são as raízes dessa equação quando isso aqui for igual a 0. Tá? Daí eu vou resolver por Bhaskara. Aqui nem precisa, né, fazer Bhaskara. Aqui dá para isolar e separar tranquilo, porque essa aqui é uma equação mais simples. Tá? Essa aqui, por exemplo, também dá para fazer por fatoração. Tá? Não precisa nem usar Bhaskara. Então eu faço isso aqui igual a 0. Eu vejo que o x ou vale 0 ou o x vale 4. Eu tenho dois pontos onde a parábola corta o eixo x. Tá? Muito bem. Então, esses são os zeros da função. Então, eu igualo a minha função a 0 e uso a fórmula de Bhaskara. Se a minha função polinomial de segundo grau for completa, se ela não for, eu posso fazer por outros métodos que são mais simples. Tá? Além disso, tá? A parábola ela vai sempre cortar o eixo x? Não, ela pode não cortar, tá? Daí, quando ela não tem os zeros reais, tá? Seria, então, digamos, seriam números complexos, tá? Então, ela não toca no eixo x, ela não corta o eixo x. Ela pode só tocar em um ponto, tá? Quando a raiz justamente for no ponto de vértice, então a parábola vem, o vértice é exatamente sobre o eixo x, e depois ela volta. E ela pode tocar em dois pontos se eu tiver dois zeros reais, duas raízes reais diferentes. Tá? Aqui tem a questão do vértice, que é o ponto máximo ou o ponto mínimo, dependendo da concavidade, tá? E eu posso encontrá-la de maneira separada através dessas duas equaçõezinhas aqui, essas duas formulazinhas, na verdade, tá? O par ordenado x e y do vértice, eu encontro aqui por menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. A e B são os coeficientes da nossa equação aqui, equação quadrática, tá? Então, aqui eu até coloquei um exemplo, ó, se eu tenho a função quadrática x ao quadrado menos 4x mais 3, eu tenho A vale 1, B vale menos 4, C vale 3. Então, a coordenada x do vértice, menos B sobre 2A, eu tenho aqui 2, e menos delta sobre 4A. Então, lembrando que o delta, né, é B ao quadrado menos 4AC. Então, eu coloco esses valores aqui dentro, calculo o delta. Então, aqui deu menos 1. Então, a coordenada do vértice dessa função quadrática aqui, ela vai ser menos 2 e 1. Tá? Como o A é positivo, a minha concavidade é para cima, e esse ponto de vértice é ponto de mínimo. Então, né, ela vai ter, dentro aqui do nosso gráfico, então, provavelmente ela vai cortar em dois pontos, tá? Então, ela vai fazer isso aqui. Aí o vértice
é o ponto de mínimo. Tá? Eu não cheguei a traçar o gráfico, enfim, era só para calcular realmente o estudo, a concavidade e o ponto do vértice. Tá? E depois aqui, para finalizar, o estudo do sinal, que acho que é a última coisa aqui, já finalizando isso aí mesmo. Tá? O estudo do sinal. Tá? Da mesma maneira como a gente fez lá na reta numérica, na reta, né, na função de primeiro grau, que a gente trabalhou naquele exercício ali, onde a gente viu onde o y era positivo e negativo, a gente pode fazer a mesma coisa com a parábola. Tá? Então, aqui, ó, vamos olhar direto a figura dessa função. Eu tenho essa função aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, tá? Ela corta o eixo x em dois pontos, no ponto 0, no ponto 1 e no ponto 3, tá? Bom, em que momentos o valor de y é positivo, tá? Os valores de y são positivos, ó, ela está acima do eixo x, então valores para cima, tá? Até o ponto x igual a 1. Tá? Então, aqui vem tudo positivo. Ó. Até aqui vem acompanhando. Ó. Positivo, 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 até aqui. Então, aqui ela zerou. Então, até x igual a 1, tá? Então, para valores menores do que 1, tá? Eu tenho os meus valores de y positivos. E também a partir de x maior do que 3. Ó. Quando x for 3, os valores de y voltam a ser positivos. Está para cima do eixo x. Ó. Os valores de y são todos positivos. Entre x igual a 1, então x entre 1, tá? X menor que 1 e menor que 3, os valores de y são negativos, porque estão abaixo do eixo. Ó, aqui. Então, nesse intervalo aqui, ó, os valores de y são negativos. Então, aqui é menos 0,1, menos 0,2 até menos 1. Tá? Então, nesse intervalo aqui entre 1 e 3, os valores de y são negativos. Tá? Então, isso é o que a gente chama de estudar o sinal da função. Então, para x menor do que 1 e para x maior do que 3, os valores de y são positivos. Para x entre 1 e 3, os valores de y são negativos. Tá? Então, essa é a questão de estudar o sinal de uma função quadrática. Tá? Vamos aqui para a nossa lista de exercícios, para a gente já encaminhar ao final, nós são 25 para as 9, tá? Eu separei aqui o 11 e o 15, tá? O 11 é uma questão de modelagem matemática, tá? Ou seja, eu estou relacionando o volume de um paralelepípedo, que poderia ser o volume de uma caixa d'água, por exemplo, tá? De acordo com as dimensões da minha caixa d'água, tá? Cadê minha caneta de escrever aqui? Está aqui. Então, ali, ó, o volume Y, tá? O volume Y desse nosso paralelepípedo é dado em função da medida x indicada na figura abaixo. Qual é a fórmula matemática que define essa função? Então, lembrando, gente, que o volume, tá, é dado pelo produto da largura pela altura, pelo comprimento. É o produto das dimensões daquele paralelepípedo. Tá? Se eu chamar esse volume I de Y, tá? Qual é a largura? A largura é x mais 1. Qual é a altura? Vale x. E qual é o comprimento? Vale 1. Tá? Bom, a gente sabe que o 1 é um produto elemento neutro da multiplicação, então tudo isso aqui vezes 1 é o que sobrou. Eu vou botar o x aqui para o outro lado, ó, vezes o x mais 1. Tá? E vezes 1 ele sai porque ele é elemento neutro. Daí a gente fala do chuveirinho, né? A chamada propriedade distributiva da multiplicação. Multiplica aqui, multiplica aqui. Então o que, que vai ter? X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x. Então, o volume desse paralelepípedo depende desse x aqui, desse valor de x. Claro, esse valor de x é o mesmo, né? Para essa dimensão é x mais 1, aqui é x, equivale a 1. Então, eu tenho a fórmula matemática, que no caso é uma função quadrática, né? Que define o volume através da dimensão x do nosso paralelepípedo. Tá?
tá? Isso que a gente chama, então, de modelagem. Eu estou estabelecendo uma regra geral que pode valer para qualquer paralelepípedo. Vale para qualquer um deles. Então, independente das dimensões. Tá? É isso. E depois, acho que aqui está claro, né? Uma relação com a geometria. Já estamos falando de geometria espacial aqui, né? Então, eu já quis dar uns toques de geometria, tanto plana como espacial, aqui durante essa parte vinda aqui da álgebra, né? Das equações e tudo mais. Tá? Depois eu separei a 15 para a gente trabalhar, tá? Que é uma equação, um gráfico de uma função quadrática, né? Uma parábola, e ele pede uma série de itens aqui, tá? Então vamos trabalhar em cima dele. A primeira, então tem aqui os pontos, né? Então o que a gente pode observar já, olhando só o gráfico sem responder ainda, tá? Eu vejo que o gráfico, a parábola corta o eixo x em 2 pontos. Então, aqui eu tenho as raízes. Então, esse ponto aqui é 1 e 0. Esse ponto aqui é menos 3 e 0. Então, eu já sei que as raízes, ou os zeros da minha função, tá? Vão ser x igual a 1, x igual a menos 3. Ou x' e o x duas linhas, que eu iria encontrar lá se eu fizesse o Bhaskara, né? Tá? Então, eu já sei. Eu já sei que aqui embaixo é o meu vértice. Tá? E quais são as coordenadas desse vértice? Eu sei que vão ser... aqui vai ter menos 1 e menos 4. Tá? E isso aqui é um chamado ponto de mínimo. Porque vai me dizer qual é o menor valor de y que eu vou ter, que vai ser y igual a menos 4. Tá? Concavidade para cima, né? Concavidade para cima. Então, eu já sei que o meu A é maior que 0. O meu A aqui é positivo. Tá? Então, já tem uma série de informações só observando aqui a cara do gráfico. Tá? Aqui o meu professor do IFPE não gostou muito quando disse para usar o chuveirinho. O pessoal, a galera da matemática, né, ela não gosta da história do chuveirinho. Né? Esses macetezinhos que o pessoal fala no ensino fundamental e ensino médio, né? Tá? Mas eu não vejo problemas em se utilizar isso aí desde que tu consiga entender, né? Tu sabe, a gente tem que entender que, na verdade, o chuveirinho é a propriedade distributiva da multiplicação, que carinhosamente chamam de chuveirinho. Tá? Ou lá em outras, lá quando a gente fazia, não sei se tem alguém da biologia aqui, tá? Por exemplo, quando a gente fazia lá aqueles cruzamentos de genética, chamava aquilo lá de chiqueirinho, né? Enfim, aquela gradezinha, aquele gráfico lá dos cruzamentos da genética, chamava de chiqueirinho, o pessoal da biologia não gosta que chame de chiqueirinho lá o quadro de cruzamentos genéticos e porcentagens. Tá? Beleza? Ok? Né? Enfim, cada um tem as suas particularidades. Tá? Eu não vejo problema, né, de vou chamar de apelido, assim, né, até para aproximar um pouco aquela situação do aluno, né? Mas eu acho que é importante que ele saiba, né, no caso aqui do chuveirinho, a propriedade distributiva da multiplicação. Tá? Tá baseado nisso, esse macete. Tá? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos responder as perguntas aqui, tá? Tá aparecendo para vocês direitinho. Então, as coordenadas do vértice, já vimos aqui, ó. Então, as coordenadas do vértice, menos 1 e menos 4. Tá? Se o coeficiente do termo quadrático é positivo ou negativo? É positivo, por quê? Porque a concavidade é para cima. Tá? Os zeros da função. Tá aqui, ó. X igual a 1 ou, na verdade, E, né? E x igual a 4. Igual a menos 3. Esses são os zeros da função, ou as raízes. Raízes ou zeros. Né? Tá? Valores reais de x, para que se tenha y igual a 0, y maior do que 0 e y menor do que 0. Então, vamos analisar aqui o nosso gráfico. Tá? Aqui vamos para a letra D. Tá? Esse é o item D aqui. Y, onde é que eu tenho y igual a 0? Eu vou ter y igual a 0 nas raízes. Ou seja, eu vou ter y igual a 0 quando x for igual a 1, aqui, ó, nesse ponto aqui,
e quando x for igual a menos 3. Esse ponto aqui. Então, nesses dois momentos, nesses dois pontos, y vale 0. Quando é que y é maior do que 0? Bom, aqui vamos voltar aqui, fiz errado. Y é maior do que 0. Tá? Y vai ser maior que 0 nesses pontos aqui, ó. O y maior do que 0 está aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Porque está para cima do eixo x. Então, o y ele vai ser positivo quando o x for menor que 3, menos 3. Então, para x menor que menos 3. E quando o x for maior do que 1, ó. Quando passou do 1, ó, o 2 já é positivo. Para 1,5, para 1,5 já é positivo. Para 1,01 já é positivo. Então, a partir do 1, ele é positivo. E para trás do menos 3, ele é positivo também, porque está acima do eixo x. E o y vai ser menor do que 0 quando? Quando o x estiver entre menos 3 e 1. Tá? Então, quando o x estiver entre menos 3 e 1, notem aqui, ó, para baixo, depois do menos 3, ó, tudo aqui para baixo, o y é negativo. É menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, tudo aqui, o y, aqui, y, ele é menor do que 0. E para cá, o y vai ser maior do que 0, y vai ser maior do que 0. Tá? E na letra E, ele pede qual é a fórmula matemática da função quadrática. Tá? Bom, aqui, gente, nós temos o seguinte. Como é que eu vou encontrar a fórmula matemática da função quadrática? Tá? Eu botei essa questão aqui de propósito, tá? Para ver quem conseguia resolver, quem chegasse daqui, quem conseguiria resolver. Tá? A questão é o seguinte, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. É o seguinte, tá? A fórmula matemática da função quadrática, tá? Eu vou trabalhar, então, com os pontos, com as coordenadas dos zeros, tá? Porque é o seguinte, quando o y, quando o x for igual, por exemplo, a menos 3, eu sei que y vale 0. Tá? Então, eu posso colocar esse valor lá dentro da minha função. Tá? Se eu tenho uma função desse tipo aqui, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então, eu vou ter isso aqui. Outro ponto aqui que a gente tem, tá? Com relação a isso, é o seguinte, tá? A gente vai substituir, então, os valores de x, tá? Para verificar o que a gente vai encontrar aqui. Então, quando x for igual a 0, tá? Então, vou ter 0 igual a a vezes menos 3 ao quadrado, mais b vezes o menos 3, mais c, tá? Eu vou ter essa situação aqui. Ou seja, a gente vai ter menos 30 ao quadrado, então vai ter menos 9. Então, vai ter 9, né, positivo, 9a, mais menos 3b, mais c, e isso igual a 0. Tá? A outra situação, o que a gente vai ter? Vou ter y igual a ax ao quadrado, mais bx, mais c, tá? Isso, então, igual a 0, que é na raiz, certo? Então, a gente vai ter, no outro ponto aqui, quando o x, então, for igual a 1, o y vale 0. Tá? Então, vou ter a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c igual a 0. Tá? Então, a gente vai ter a mais b mais c, isso aqui igual a 0. Tá? Então, vou ter essa situação aqui. Uma outra situação que a gente pode observar é a seguinte, tá? Eu tenho aqui as coordenadas do vértice, tá? E a gente viu aqui que o meu vértice, tá?
ele tem duas coordenadas aqui. Ou ele é menos b sobre 2a, tá? E menos delta sobre 4a, tá? Então, aqui eu consigo tirar algumas relações, por exemplo, de A e B, tá? Então, nesse caso, ó, se eu tenho menos B sobre 2A, isso é minha coordenada x do vértice, isso aqui tem que dar menos 1. Tá? Deixa eu botar aqui, menos 1, é isso, né? Menos 1 aqui embaixo, tá? Então, vou ter que menos B vai ser igual a menos 1 vezes 2A. Então, menos B igual a menos 2A. Eu posso multiplicar tudo por menos 1, vou ter que B igual a 2A. Então, tem essa relação aqui. Por quê? Porque aqui eu cheguei numa equação, digamos, com 3 incógnitas, né? Tá? 3 incógnitas aqui. E daí ficaria um pouquinho complicado de eu poder descobrir. Se eu conseguir descobrir uma relação entre A e B, ou A e C, porque o C é o termo independente, né? Eu vou conseguir verificar como eu posso substituir, por exemplo, o B por 2A, daí eu vou ter uma relação entre A e C, né? Daí eu descobrindo A e C, daí depois eu posso descobrir qual é o valor do B lá dentro. Se eu sei o A e o C, depois eu venho aqui e coloco o A e o B. Tá? Eu vou ter que passar isso para um outro... Vamos tentar resolver aqui no cantinho, tá? Então, o A vale, por exemplo, o B vale 2A. Então, se eu substituir aqui, vier para cá, ó, tá? Usando essa ideia aqui, ó, tá? Então, eu vou ter o A mais 2A mais C igual a 0. Então, eu vou ter que 3A mais C igual a 0. E aqui eu posso botar o B valendo 2A, então vai ser 9A, menos 3, então já vamos botar 3 vezes 2 vai dar menos 6, menos 6A mais C igual a 0. Então, 9A menos 3, vou ter que 3A mais C igual a 0. Bom, chegamos aqui na mesma coisa, né? 3A mais C igual a 0. Deixa eu ver se eu fiz algum erro aqui. Positivo, menos 3 vai dar 9A, mais menos 3B, mais C igual a 0, tá? Aí coloquei o 2A aqui dentro. 2 vezes 3, 6A, mais C igual a 0. Tá, chegamos aqui. E aqui chegamos à mesma coisa, né? 3A mais C igual a 0. Tá? Tem algum ponto aqui que eu devo estar me esquecendo e não estou conseguindo sair do lugar aqui. Ver aqui, coordenada do vértice, y é positivo, certo? O ponto de mínimo. Temos a relação entre B e 2A, deixa eu ver se eu fiz certinho aqui, 2A, menos B igual a 2A, tá? Deve ter algum ponto aqui que eu devo estar me complicando e eu devo ter me esquecido aqui, tá? Porque sim, eu tendo o gráfico aqui, eu consigo determinar qual é o meu... qual é a função matemática quadrada que eu consigo determinar, tá? Inclusive, eu já tenho, resolvi direitinho aqui, mas eu não estou vendo onde é que eu estou... O que está faltando aqui? Deixa eu verificar aqui. Eu não estou conseguindo encontrar aqui onde é que eu estou me perdendo nessa questão aqui, tá? E já são 8h51, se eu ficar pensando demais aqui, eu vou acabar tratando e colocando a aula um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa questão 15 aqui, tá? Em aberto, tá? Daí eu resolvo e eu gravo um vídeo para vocês explicando direitinho como é que a gente obtém a função quadrática, tá? Aqui é a função matemática da função quadrática tendo gráfico, tá? Porque é possível sim. Da mesma maneira que a função que é a reta, eu consigo determinar, tendo os pontos, eu consigo determinar qual é a função, tá? Na função quadrática é a mesma coisa. Eu tendo aqui os pontos de zero, tendo aqui o ponto do vértice, eu consigo determinar qual é a função, tá? Mas agora aqui, em algum momento, eu devo estar me complicando aqui, me perdi algum ponto e não estou conseguindo verificar aqui para não ficar, né, pensando, né, e ficar com a aula parada. Então, eu prefiro resolver em outro momento, né, tá?
para não travar vocês aqui e tudo mais, tá? Para não deixar a aula parada aqui, ficar gravando, ficar calculando e vendo onde é que eu tô, onde é que tá faltando algum passo aqui, tá? Gente, e depois então essa questão 15 eu volto, eu gravo um vídeo, coloco lá no Moodle explicando exatamente o item C, da fórmula matemática da função quadrática, tá? E depois a questão 16, gente, uma questão de uma aplicação também, uma modelagem matemática, tá? Vocês estão vendo aqui que é um arremesso de uma bola de basquete, descrevendo uma trajetória parabólica, tá? E cuja altura da bola depende daquela função aqui. Y igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 2. Observe que o termo quadrático, o coeficiente é negativo, porque minha parábola, né? Minha parábola tem a boca para baixo. Então, aqui o A tem que ser menor do que zero, tá? Então, dependendo do x aqui, que é a altura com relação ao solo, eu vou ter uma trajetória da bola ali dentro daquela função quadrática, tá? Então, pergunta aqui, a trajetória da bola tem concavidade para cima ou para baixo? Qual é a altura máxima que a bola atinge? Em qual momento isso acontece? Uma dica aqui para encontrar a altura máxima determinem o vértice, o ponto de vértice, que é o ponto onde, como a reta tem a concavidade para baixo, eu subo e no vértice a inversão, que é o ponto de inflexão. Então, ela vai começar a descer. Então, na coordenada y do vértice é a altura máxima que essa bola de basquete ela vai atingir, tá? E depois, qual é a altura da bola no exato momento que ela saiu da mão do jogador? A gente vai imaginar que a mão do jogador aqui, tá? Ela está partindo ali e com a altura máxima, a altura da bola no exato momento que ela saiu da mão do jogador, tá? A gente tem a altura da bola em metros em relação ao tempo x em segundo. Então, quando ela inicia a trajetória, o x é igual a zero. Tá? Então, faça um x igual a zero e vocês vão conseguir determinar facilmente de que altura ele está lançando essa bola em direção à cesta de basquete. Tá? Uma questão aqui que muita física utiliza, né, nos lançamentos oblíquos, né? Então, tá, inclusive a fórmula, né, a fórmula quadrática lá desse lançamento parabólico, né, lançamento oblíquo que a gente faz lá na física, tá? Então, aqui a gente finaliza esse nosso capítulo 4, capítulo de funções e gráficos, tá? Deixa eu parar o partilhamento aqui, certo? Já são 8h55, a nossa aula vai até às 9 horas, tá? Então, para não passar demais, então ali eu vou para vocês ali, depois eu vou resolver aquela questão 15 ali, né? Deixa eu ver se não faltou algum dado ali no problema, eu resolvo a questão 15, eu em separado, eu coloco a resolução ali para vocês, tá? Gente, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram perguntar? Uma situação que vocês queiram aí fazer algum comentário? Então, não deixem de dar uma olhadinha lá no capítulo 4, lá no Moodle, tem aquela tarefinha ali de só arrastar, né? De fazer o arraste dos gráficos e pelas situações, né? Ali das características da reta da parábola, que é uma situação mais lúdica, digamos assim, tá? Para vocês poderem fazer ali e testarem esse outro modelo de exercício ali dentro do Moodle, tá? Até como ficou muito apertado esse tópico aqui, eu não quis fazer um trabalho que fizesse, né, vocês parassem para fazer ainda o trabalho além do exercício. Então, eu quis fazer uma ação mais de arrastar ali dentro do próprio Moodle, tá? Então tá, gente. Então, se não tem mais alguma pergunta aqui, tudo mais, o Rainer aqui agradece pela aula, eu agradeço a presença de vocês nessa noite de terça-feira, tá? Eu vou fazer aqui parar a gravação, já deu 1h53.